Vibe Mundial FM. Ô Douglas, essa parte aí dos reis é complicada, né? A gente está falando aí, tem aqui uma pergunta no Instagram aqui sobre a morte dos amalequitas. Dos amalequitas, vamos lá. Né? Porque, você veja bem, o Deus ele mandou matar tudo, criança, animal, homem, mulher. Esse é bem sanguinária a coisa, né? Vamos dar uma esclarecida, né, nisso aí. Na verdade, a gente olha essa história e fala, nossa, que Deus carrasco, né? Na verdade, Deus sabia de todas as coisas, sabia que esse povo de Amaleque, né, que eram os amalequitas, é um povo que destruiu Israel, é um povo que trouxe também para Israel uma grande escravidão, tudo. Então o que acontece? Mais vale confiar em Deus. Então Deus pediu naquela época para o rei Saul, e essa história está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, né? A gente pode ver que Deus pediu para o rei Saul exterminar totalmente o amalequita, né? Então hoje para nós, o que é Amaleque? Não é apenas um povo. Amaleque para nós simboliza a nossa carne, os nossos desejos, a concupiscência da nossa carne. E Deus pede para a gente exterminar a nossa carne. Por quê? Lá em Gálatas diz que o espírito milita contra a carne. Então, ou você vive no espírito, ou você vive pela carne. Então, o que é viver pelo espírito? Confiando em Deus, seguindo os caminhos de Deus, as ordenanças de Deus, e você vai se dar bem. E o que é seguir pela carne? É andar por olhos humanos, é você ver a realidade, você olhar o mundo e não confiar em Deus, você não ter fé para viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Então, a Amalequita, na verdade, simboliza a carne. Deus precisa, para você ter fé em Deus, para você confiar em Deus, você precisa, né, exterminar a carne. Então, naquela época, realmente foi isso que aconteceu. Deus pediu para o rei Saul exterminar os amalequitas. Tudo que viesse deles, inclusive os despojos da guerra, que era gado, que era tudo ali que eles tinham. Mas Saul ouviu quem? Ouviu o exército dele. Não vamos matar tudo não, vamos preservar os bois, os gado, tá vamos preservar esse rei. E aí a gente sabe que 2 décadas depois, esses amalequitas que fugiram conseguiram novamente escravizar Israel, conseguiram fazer guerra, e Deus já sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, Ele é soberano. Então quando Ele determina algo, quando Ele nos pede algo, não tente você colaborar com Ele. Então foi questionar, né? Ou questionar. Foi o que Saul fez. Saul, ele preservou parte dos amalequitas, os reis, né? Preservou gado. E aí, por exemplo, quando o sacerdote, quando o profeta Samuel chega e vê aquele alarido, vê aquele barulho, e fala, Saul, o que você fez? Aí é o que diz ali, essa lição que a gente tira. Mais vale obedecer. Mais vale obedecer, porque quando você obedece a Deus, você está confiando nele, né? Então, olha só. Então, aqueles que têm dúvida aí ainda sobre o povo de Amaleque, é porque Deus sabe todas as coisas. E quando Deus fala algo, fala, olha, diga ao povo que marche, Moisés. E o povo, quando ele pisa na água, a água se abre. Então, quando Deus fala algo, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus. Não tem que ser questionado. Não tem que ser questionado. A soberania de Deus não pode ser questionada, tem que ser confiada. Então, nós não temos ainda toda a compreensão, né? Bom, chegamos em Davi. Saul foi. Como é que Saul foi deposto, hein? Como é que é a história de Davi? Se suicidou, foi buscar uma cartomante no final da vida, porque Samuel, que era, na verdade, ali já era já era, vamos dizer assim, já tinha rejeitado, já tinha dito que haveria um outro rei no lugar dele, né? Então, ele foi consultar uma cartomante lá, que é exatamente a feiticeira de Endor, que está lá na Bíblia também, 1º Reis, 2º Reis, não sei bem ao certo aqui, depois a gente pode procurar. Mas numa das guerras, a última guerra dele, ele viu que ele estava perdendo, que ele ia morrer, e ele pede até para alguém matar ele, que fala, não, eu não vou fazer isso. E ele mesmo se suicida. Ele mesmo deita em cima da espada dele, e aí 3 dias depois, né, vem Davi, né, reinando Israel, que ele tinha vencido uma batalha lá em Ziclag, né, que é uma cidade onde... já tinha sido ungido, já tinha sido ungido e aguardou Golias e tudo mais. Aguardou o momento dele. Aguardou o momento. Foi 40 anos de Saul, e aí nós passamos agora mais 40 anos de Davi.
que a gente já começou a falar aqui, segundo um coração de Deus, porque foi submisso, porque foi uma pessoa que se arrependeu quando fez coisas erradas e fez muitas coisas erradas. Isso aponta para nós hoje. Nós podemos ter um coração de Deus, nós temos um coração que foi tirado do coração de pedra e foi nos dado um coração de carne. Esse é o coração novo que Deus nos dá, aquele que confia no Senhor. Então, olha só, Davi é um grande exemplo para nós, né? Ele errou em muitas coisas, errou na família, errou como cuidar dos filhos, errou como autoridade ali perante familiares, tudo, mas sempre teve algo. A gente vê no Salmo 51 algo que nos desperta. Se você não souber nada sobre Davi, leia o Salmo 51, que ele diz assim, depois do pecado, ele fala: Deus, você pode tirar tudo de mim, pode tirar tudo, tudo, riqueza, palácio, dinheiro, mas não tire de mim, não afasta de mim a tua presença. Então você vê que a coisa mais importante para Davi era a presença de Deus. Então o Salmo 51 é um salmo que revela que Davi era homem, era um ser humano igual eu e você. Agora, uma coisa que eu vejo, né, quando questionado sobre Jesus, quais eram os 2 principais mandamentos, ele comentou, né, a Deus sobre todas as coisas, né, nós temos que amar, e ao próximo como a ti mesmo. Essa palavra, ao próximo como a ti mesmo, às vezes eu vejo que as pessoas não entendem muito, né? Então tem muita gente que ama mais o próximo do que ele mesmo. E amar ao próximo é perdoar o próximo. E tem pessoas que não se perdoam. Aí entra no suicídio, entra, né? Por exemplo, Judas não se perdoou. Né? É verdade. Nós estamos falando aí de Saul também não se perdoou. Ele poderia se perdoar, assim como Davi se perdoou e falou. Mas o fato de não se perdoar também deixa de ser uma violação aos mandamentos, né? Então, nós temos que ter a humildade, que nós somos seres humanos, temos as nossas qualidades, as nossas falhas, com a experiência, as qualidades, elas afloram, as falhas vão diminuindo, mas nós temos que ter essa grandeza de perdoar os outros e nos perdoarmos também. Vibe Mundial.